Olá, deixem-me dar-vos uma ajuda, permitam-me a falta de humildade para perceberem o mundo real e o que acredito aí vem. Ora bem, o caso Epstein é o caso de um tipo que se tornou rico, que a princípio trabalhava bem para quem? Desconfia-se que para serviços secretos, eu desconfio que mais para um, e os serviços secretos, ou alguns, a princípio não têm moralidade e aproveitam-se das falhas e dos pecados dos homens e mulheres para chantagem. O caso Epstein, do qual a administração Trump dizia que ia abrir os ficheiros, e muitos de nós já tínhamos visto os ditos logbooks os logbooks interessantes. Logbooks são os registros de um grupo de aviões, mas havia um em especial, um Boeing 727, que era apelidado de Lolita Express, e onde viajariam pessoas, ou segundo os registros, viajavam pessoas poderosas, ou que tiveram ou têm cargos de importância no mundo. E esse Epstein, que se diz ter se suicidado, apesar de haver um canal que diz que talvez não. Desculpem. Os ficheiros não foram revelados e o Trump mostrou-se há pouco tempo, penso na semana passada, muito agastado porque com tantos problemas no mundo, vou ir falar outra vez no Epstein e perguntar-lhe porque é que não revelaram os ficheiros do Epstein, e depois há uma procuradora que ele tem, portanto, será uma estilo a ministra da Justiça, é uma loira, uma boa aparência, chamada Pam Bondi, e o Epstein era, digamos, vizinho de propriedades do Trump na Flórida. A história do Epstein mostra como, e este a princípio encobrimento mostra como não há, como um país e uma sociedade não se pode levantar de uma situação destas, quando que levou e está a levar a muita divisão naquilo que são as bases de apoio do Trump, mas que quem tinha visto os registros do Lolita Express. Aliás, eu antes do pessoal falar no Epstein, eu já me tinha percebido do que se passava com uma parte com o Epstein, por causa de uma piloto chamada Nadia Marcinko, ou Nada Marcinkova, que seria uma escrava sexual do Epstein, que tinha sido preso por tráfico de menores, ou e tinha sido preso por crimes de natureza sexual, e a partir daí tudo se
tudo se desvenda, tudo se percebe, inclusivamente à medida que se vai puxando um fio, vai saindo outro e consegue-se a perceber, e eu consegui-me ao longo do tempo a perceber, e foi a partir de quando comecei a perceber o que se tinha passado com o Epstein que em muitas coisas se fez luz e eu nunca mais vi o mundo da mesma maneira. Quem faz um bom resumo do caso Epstein, e é um vídeo que eu vos convido a ver, é irem ao canal de nome Peak Prosperity. Eu digo-vos como é que se escreve. P E A K espaço P R O S P E R I T Y. Vejam um dos últimos vídeos que se chama Epstein. O título começa por Epstein, depois tem vírgula e tem mais coisas. Esse vídeo em que o casal Martensen, portanto é o estilo um professor doutor, e a sua esposa, muito inteligente, um tipo que no Covid, um dos canais que vocês devem seguir, que durante o tempo do Covid mostrava e explicava lógica por logicamente, ponto por ponto, o que estava a correr mal. E o que ainda se calhar muitas pessoas não se acreditam, e lembro-vos isto. Para mim, Bin Laden não foi morto por SEAL Team 6, e isto é interessante porque, deixem-me abrir aqui um parênteses, aqui há um tempo um tipo do canal Portugal Defense, ou que estava ali, que comentava no canal Portugal Defense, disse-me assim: pá, tu a princípio és uma pérola, deves ser estilo um Chuck Norris, falas sobre cenas de defesa pessoal, falas sobre... não te importavas de ter estilo 1 ou querias ter um debate com o Almirante Vieira e Melo, etc. E eu, como a outros que, por exemplo, Nuno Rogério, como bloqueou e tudo, sim, Nuno Rogério, o comentador de TV, eu depois digo-lhe certas coisas, ele estava naquela de que era maior e de que eu era uma, diz-me ele a certa altura, tu és uma pérola ou caraças, e eu começo-lhe a dizer, olha, ok, olha, faz isto, vais ver o nome Tim Osman, vais ver quem é, depois vais ver certa pessoa ou qualquer coisa, um certo general, vais ver a lista de amigos dele, vais ver se talvez na lista de amigos dele não se encontra alguém que esteve ligado à polícia judiciária, vais ver se nos amigos desse general não se encontra uma comentadora televisiva, e o tipo desapareceu. Assim como durante vários tempos eu avisei pessoas, inclusivamente, que estavam ligadas àquilo que é o Museum of Modern Art e assim, mas muitas ligações, e estas ligações são explicadas num vídeo de 1h20 pelo Chris Martensen, pelo professor Dr. Chris Martensen, e pela mulher Ivy Martensen. E vocês veem de uma forma simples o que se passa com o Epstein, mas eu não vos posso contar sobre um outro canal e um outro conjunto de pessoas, essas que com uma das pessoas que a princípio esteve ligada à comunidade de inteligência dos Estados Unidos, da NSA, que é uma gente que contou ou explicou aquilo que se tinha passado no apagão português, no apagão elétrico português, do qual eu já vinha a falar num possível apagão há bastante tempo, e outros viram, acredito, sem ser os 3 dias de trevas.
Podem ver esse vídeo que eu vos disse. Há uma opção no YouTube que vos dá para dobrar em português ou para pôr em legendas em português. Se não souberem como se faz, podem perguntar nos comentários e depois mostro-vos num videozinho. As torres caíram, não foi? As torres do 11 de setembro caíram. E como é que se explica, por exemplo, que a Torre 7, a Torre 7 tenha mais pequena, mas vai com 50 andares, tenha caído em queda livre? Ouçam. Há gente que pode ter visto as moradas de pessoas famosas que o Epstein tinha numa determinada agenda, não é? Uma das vítimas sexuais do Epstein, que aparece numa fotografia com um membro, ou a princípio, que aparece numa fotografia com um membro da polícia, da família real britânica, e depois a namorada do Epstein era a Ghislaine Maxwell. Agora, Ghislaine Maxwell era filha do magnata Maxwell, e a magnata Maxwell morre num acidente num iate e depois é enterrado em Israel, segundo penso, com honras de Estado. E depois o Epstein tinha estilo uma rede que recrutava miúdas que eram abusadas ou dadas para abusar, e havia câmaras em todo o lado, portanto se calhar chantagem, não é? Mas tudo isto é explicado por por esse vídeo, que por acaso não fala da forma como eu vim a descobrir essa parte toda, e que depois abriu portas a muita coisa, e me abriu portas a muita coisa com a ajuda de Deus, mas inclusivamente aquela noção que eu tenho de que a eleição de 2020 não foi ganha pelo Trump, foi ganha pelo Biden. O tal canal do pessoal que um deles pertenceu a princípio à NSA e outro processou o Zuckerberg do Facebook, não é? Porque é que ele teria processado o Zuckerberg? Procurem estas coisas vão à net, estilo DuckDuckGo, quem processou o Zuckerberg e porquê. Zuckerberg do Facebook, não é? Eles vão mais longe do que este vídeo. Este vídeo mostra-vos factos e incongruências e a forma como o casal, portanto a Ivy Martenson e o Dr. Martenson, chegam à conclusão de que os Estados Unidos e o nosso dito império, o Império Americano, está em queda, não se pode levantar de uma falta de moral e uma decadência tão grande, e até a falta de justiça das instituições. Não há. Vejam esse vídeo. Ouçam eu podia ficar a falar há horas e horas e horas e explicar as ligações aqui e ali daquilo que faz sentido. E há tantas,
porque é que o Trump ganha a primeira vez, porque é que não deixa revelar aquilo que eram a princípio provas que há, porque não há porque há porque eu acho que as vi e as ouvi e cheguei lá, pois com a ajuda de Deus, ouçam, nós sentimos que há algo de fora de normal, quase espiritual, e que no fundo é espiritual ao oprimir-nos. O Papa Leão XIV, e aqui isto é muito interessante porque há conjuntos de canais onde nós recolhemos que sabemos onde estão as informações importantes. Não é que nós não recolhemos os canais, nós, um conjunto de pessoas que se apercebeu como o mundo funciona. Há gente a fazer, que não é católica, a fazer acusações graves. A igreja é feita de homens, a igreja tem defeitos. No entanto, a igreja tem também, e Cristo dilo, a parte que é a misericórdia de Deus. Misericórdia é a capacidade para o perdão, aquela noção de que Deus quer que as pessoas se aproximem dele. Aqui, há pouco tempo, a princípio, o Papa teria falado em 4 pecados que estão a afastar muitas pessoas da igreja, que são as relações sexuais fora do matrimónio, as faltas à missa ou ao domingo, a vivência em conjunto fora do casamento e a ir à comunhão às vezes sem confissão ou sem preparação. E diz o Papa, por aquilo que eu ouvi, me foi relatado, que não o faz para condenar as pessoas, falo para convidar as pessoas a que se aproximem. Se não são casadas, que casem pela igreja para terem as coisas abençoadas e que vão à confissão e que não vejam isto como uma condenação, porque não é, e quem me conhece pessoalmente e quem conhece aquilo que me rodeia mesmo na minha vida, eu não trato mal, são opções das pessoas, as pessoas têm o direito à livre escolha. Agora, eu gostaria de ver aqueles que gosto, de quem gosto, e segundo acredito, poderem ter uma eternidade feliz. Isto não quer dizer que eu não possa ir parar no inferno, não é? Mas o convite esse convite é feito por Deus, Nossa Senhora, Arcanjo São Miguel, etc. Nós estamos num tempo em que nos aproximamos, segundo penso, e é cada vez mais provado, do fim dos tempos. É interessante como, por exemplo, quem, para além daquilo que verão nesse tal vídeo do Peak Prosperity, que devem ver, é incrível como as pessoas, mesmo nas coisas mais simples, não se apercebem
e também não lhes é mostrado, e eu vi, por exemplo, o general Carlos Branco a ser quase debatido como se um jornalista fosse concorrente contra ele numa câmara, para ir para uma câmara municipal e assim. Depois temos ainda esta última, porque às vezes nós fazemos quando nós fazemos uma revelação de alguma coisa que foi uma profecia, ela pode aparecer mais cedo ou mais tarde. Este pedido do Zelensky, por exemplo, para o Papa Leão XIV mediar o conflito Ucrânia-Rússia, que se alguém vai ganhar, a princípio não é a Ucrânia, porque no fundo já perdeu, e tudo aquilo que vai estar ligado, por exemplo, vocês têm a noção que há um dia ou dois há pessoas que na Ucrânia aparecem carrinhas, não querem ir para o combate, aparecem carrinhas, raptam as pessoas e levam-os para a linha da frente. Então, há pouco tempo, raptaram o filho de uma senhora. A senhora mete-se em frente da carrinha dos tipos que, a princípio, raptaram o filho. Normalmente são os tipos, aproximam-se assim. Às vezes a população opõe-se. E a mulher, a mãe, mete-se na frente da carrinha e é atropelada. E há uma imagem disso, é atropelada pela carrinha que levava à força o filho recrutado, quando a Ucrânia já pensa em recrutar mulheres. As baixas, mas os ucranianos sofrem muitas e os russos sofrem poucas. Ouçam uma coisa, as baixas, aquilo que eu penso é que, por exemplo, as baixas ucranianas estão em, penso que talvez, por o que me lembro, mais de 1,5 milhão de pessoas, só num dia. Há pouco tempo, num dia destes, morreram acho que 1.270 e tal ucranianos num dia. As baixas que dizem dos russos ser de estilo equivalentes, penso que serão para aí 100 mil. 100 mil, imaginem o que é, mas os dos ucranianos serão para aí 1.600.000 ou qualquer coisa, ou 1.500.000. E pá. Perante isto, e as capacidades de produção de armamento de um lado e da NATO, que está a lutar contra a Rússia através da Ucrânia, onde os ucranianos foram carne para canhão para tentar destruir a Rússia e pilhar os recursos, e isto não faz do Putin bom. Agora penso que vão vir muitas surpresas por aí. Mas o que é dito é que quando, aceitando o Papa o convite e sendo mediador, há quem diga, e pensou-se que isto poderia já acontecer com o Papa Francisco, que depois dele ir à Rússia, quando ele vier, as coisas vão estourar completamente a nível do confronto mundial, quando o Papa vier de uma viagem à Rússia. É interessante que poderá haver um americano bom e um americano mau. O americano bom seria o Papa, que tem já um inimigo que fala num canal de um tipo que ganhou notoriedade porque escreveu na prisão um livro a contar a história de um preso que não tinha a cultura dele. E este tipo que tinha cultura, cujo nome começa por Sean e que tem um filho com uma mulher que se chama Jen. O mundo é interessante, não é? Entrevista muita gente, entrevista também gente que fala sobre coisas muito complicadas
e que estarão ligadas à Igreja, ou fala a verdade ou fala mentira. Se fala, eu começo a desconfiar que fala, neste caso específico, que fala mentira, e fala mentira porque ou pode até nem falar mentira, mas vamos imaginar que eu, como católico, tinha cometido um pecado gravíssimo, mas a misericórdia de Deus pode o perdoar através da confissão e haver uma conversão da pessoa. Será este o Papa do Segredo de Fátima? Segundo o professor António Sousa Lara, que é também bem informado, este Papa poderá sim ser o Papa do Terceiro Segredo. E vai ter que se esconder, fugir e possivelmente ser morto. E há uma ideia de, e podem ver um último vídeo do professor António Sousa Lara em que ele pensa vender 1/3 dos bens da Igreja para resolver de alguma forma situações de pobreza. E aqui eu quero juntar assim, na primeira administração Trump, o Trump tinha duas pessoas que eu considero que eram importantes, claro que com falhas, e uma delas se calhar com falhas até graves, que era a OPIX, mas que tinha bom coração. E que era basicamente, de alguma forma, aquela que eu considero a Presidente dos Estados Unidos na parte da primeira administração Trump. Depois há outras coisas que eu por mim descobri. Às vezes nós conhecendo pormenores, mesmo em redes sociais, as pessoas famosas têm as suas redes sociais e os seus contos perfis e as suas... O que eu vos quero dizer, no fundo, é: vejam esse vídeo. E o professor Lara disse que talvez na altura das eleições presidenciais, das próximas eleições presidenciais em Portugal, nós possamos estar num estado de emergência. Se bem se lembram, num estado de emergência, o último que aconteceu foi por causa do coronavírus, do Covid. Porque ele não explica, algumas das coisas que ele não diz eu sei, já lhe mandei em comentários. Pá, ouçam, dentro das próximas semanas nós vamos ter, segundo posso dizer o nome, Coronel McGregor, estar numa das situações mais complicadas que a humanidade viveu a nível de conflito, e depois o resto vai de encontrar aquele vídeo que eu publiquei com a cronologia de estilo de 25 a 29, que eu acredito. No entanto, as profecias podem ser comutadas, invertidas, conforme o comportamento das pessoas, o comportamento da humanidade. Deus e o Espírito Santo está sempre a mexer, ou seja, sempre pode mudar, adiar, comutar castigos, mas estamos num ponto em que, pá, virem-se e convertam-se, ou quando Deus tiver que intervir, porque tem, possivelmente acredito que muitos de nós ou de vós
morrerão.